Nós agradecemos a presença de todos vocês e nós vamos fazer hoje a nossa homilia a partir dos textos, né, que a igreja nos coloca, de forma especial o texto da primeira leitura, que é um texto, eu digo, dos mais belos das Sagradas Escrituras, mas também um dos mais difíceis de interpretar e muito mal interpretado durante a nossa história, que é o sacrifício de Isaac. O sacrifício que não aconteceu, né? Mas o sacrifício de Isaac, chamado do sacrifício de Isaac. E hoje o tema central da nossa liturgia é justamente o tema da presença de Deus. E a presença de Deus que aparece na primeira leitura, neste contexto do sacrifício, mas aparece também, como nós percebemos, no contexto do Evangelho da Transfiguração. Então vamos partilhar um pouquinho. Primeiro, aproximar deste texto do sacrifício de Isaac é muito desafiante para nós, porque a palavra sacrifício, ela ganhou uma acepção muito negativa, né? Por isso é muito importante, né? Eu já falei disso algumas vezes aqui. Acho uma pena que o Brasil tenha banido a filologia dos currículos, porque voltar às palavras significa voltar àquilo que seria, né, a proximidade semântica do fenômeno, né? Então, tomando a palavra sacrifício, um sacro ofício, ou um sacrificere, né? Significa literalmente um ofício sagrado. Então, quando a gente pensa nesse sacrifício de Isaac, retomando a palavra sacrifício como sacrificere, ou como sacro ofício, ou como ofício sagrado, a gente precisa descobrir o que está por detrás deste texto. Será que Deus, ao nos pedir alguma coisa sagrada, ou um fazer sagrado, quer o nosso mal? O que está por detrás do sacrifício de Isaac? E a gente fica se perguntando, porque é importante, né? É um texto realmente complicado para interpretar. E eu vou trazer aqui para vocês uma interpretação possível a partir de uma frase que Deus diz a Abraão neste texto e nesse pedido do sacrificere do ofício sagrado. Ele diz assim: toma o seu filho, vírgula, a quem mais ama, ou seja, a pessoa que você mais ama, vírgula, e entrega para mim. Toma o seu filho, aquele que você mais ama. E aí eu faço a pergunta: quem eu mais amo? Né? Quem Abraão mais amava? E por que esse pedido tão inusitado? Não podia ser outro? Tinha que ser aquele que eu mais amo? O que está por detrás disso? Meus irmãos e minhas irmãs, né, orando, visitando a tradição da igreja, entrando na revelação, nós vamos descobrir que o tema da presença de Deus no sacrifício de Isaac tem a ver com a situação de Deus na nossa vida. Se existe uma pirâmide das relações, onde Deus se coloca nela? Onde você situa um Deus na pirâmide da sua existência? Está na base, está no meio ou está no topo? E quando Deus pede isso para Abraão, o que está por detrás do texto, o que os nossos irmãos judeus querem nos passar, é justamente nos instigar a perguntar qual o lugar de Deus na nossa vida. E aí vem a dura realidade que é revelada neste texto, que é: nem a pessoa que você mais ama em relação a Deus pode estar no topo. E isso é a verdade para nós a mais dura. Ou seja, diante daquele que você mais ama, ainda assim Deus tem preferência. E é por isso que o sacrifício de Isaac nos choca e esconde uma revelação que para mim é mais bela, que é o significado não somente da palavra Deus, porque essa palavra pode ter muitos significados dependendo do contexto, mas o significado da experiência de Deus na nossa vida. É como se Deus perguntasse para Abraão: qual é o lugar que eu ocupo na sua vida, se você me ama? Vocês conhecem a história de Abraão e sabem que Isaac foi um filho tardio, não é isso? Capítulo 18 de Gênesis, vocês podem visitar depois, vai contar a história do carvalho de Mambré, onde os anjos visitam e fazem a promessa a Sara.
você na velhice conceberá um filho. Então imagina o que significava Isaac para Abraão. Era o seu único bem. Um homem velho, Deus tinha prometido a descendência, a gente vai ver isso no capítulo 8, 9, né? Na verdade capítulo 12 do Gênesis. Dá para ele um presente e depois parece que quer tomar. Então não é um contexto de fácil interpretação, né? E aí pede esse sacrifício. E por detrás disso a gente precisa então perceber que, na verdade, a grande questão que é colocada pelos nossos irmãos judeus é a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias: qual é o lugar que Deus ocupa na minha existência, né? E diante daquilo que eu mais amo, ou daquele que eu mais amo, ainda assim Deus tem que ter a precedência. E isso é uma experiência profunda que a gente não adquire do dia para a noite. Porque eu sei que na nossa vida, assim como na minha, tem coisas e pessoas que ocupam um lugar que parece ser de Deus. Nós endeusamos pessoas e coisas e processos. Daí nasce a idolatria, que é colocar no lugar de Deus um ser que é criatura. Nos colocamos. Depois, claro, vem o tapa, né? A gente coloca o filho no lugar de Deus, depois o filho decepciona. Aí você lembra que seu filho não é Deus. Coloca a esposa no lugar de Deus, a esposa decepciona. Aí você lembra que a sua esposa não é deusa. Coloca o seu trabalho no lugar de Deus, o seu trabalho te decepciona. Aí você lembra que o seu trabalho não é Deus. Portanto, por mais duro que seja, é para nós esse texto de hoje, ou traz para nós esse texto de hoje, uma revelação que traz a possibilidade da felicidade, né? A possibilidade da felicidade é a amizade profunda com Deus, onde Ele ocupa o primeiro espaço no nosso coração. Porque foi Ele quem te deu o filho, quem te deu esposa, esposo e trabalho. Ponto final, não existe discussão. Não é simplesmente relativizar as relações, é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a Ele é o nosso amor puro e eterno. Porque os daqui, como eu sempre brinco, sempre que interpretam mal o Vinícius de Moraes, mas é enquanto dure, porque depois que morrer, morreu mesmo, né? Isso é muito importante. E diante do sacrifício de Isaac, eu trago para vocês também duas experiências que é muito importante. Às vezes eu vou refletindo os textos em casa e o que eu falo aqui não tem nada a ver com o que eu refleti em casa para trazer para vocês, ou tem muito pouco a ver, né? Lendo esses textos e pensando no sacrifátere como um ofício sagrado que Deus nos pede, eu fiquei pensando nos outros fazeres que não são pedidos por Deus, né? Então nós temos um sacro ofício, mas nós temos também, a gente poderia dizer, né, um ofício profano. Às vezes nós temos também um malefício, não é isso? Que é um ofício maldoso. Sempre que Deus nos pede um sacrifício ou um sacrifátere, um ofício sagrado, podem ter certeza que esse sacrifício vai resultar em bem para vocês. Não tenham medo daquilo que Deus pede. O mesmo eu não posso dizer daquilo que os homens pedem. Aquilo que os homens pedem para nós quase nunca é um sacrifício, né? Às vezes é um malefício, às vezes é um outro tipo de ofício. E hoje eu trouxe para a Assembleia e vou compartilhar com vocês de manhã, que refletindo o texto do sacrifício de Isaac, né, relação pai e filho, nessa semana eu encontrei com também duas vidas sacrificadas, mas que não tem nada a ver com o sacrifício que Deus pede. Foi um sacrifício, e nesse sentido não seria um sacrifício, seria um malefício, né, imposto pelos homens, e que tem a ver com a relação pai e filho. Eu fiquei pensando no sacrifício de Isaac. Primeiro a mãe, uma mãe que chegou para mim chorando, e ela chorava porque sentia não sentir. Padre, eu sinto não sentir. Me conta mais essa história. Eu sinto não sentir nada mais pelos meus dois filhos que têm mais de 40 anos. Saí para confessar e deixei os dois quebrando tudo sobre efeito de cocaína e um deles, sei lá, crack. Meus filhos foram sacrificados pela droga. E junto com a droga também sacrificou o meu amor de mãe. E ela chorando porque não sentia. Se eles morrem hoje, para mim não faz diferença nenhuma.
mas ela não falava, como eu disse, isso de uma forma agradável, né? Como se fosse uma conversa normal. Ela falava isso chorando. Eu fiquei pensando, né? Como está distante o sacrifício que Deus nos pede, o sacrifício que às vezes a vida nos impõe, os homens nos impõem. E nessa mesma noite que eu escutei isso, que eu já estava meio realmente atordoado com o coração, chega uma adolescente contando para mim também um sacrifício. E esse mexeu muito mais comigo, né? Que é um sacrifício imposto pelo pai, que cometeu uma coisa horrível e que pediu a ela segredo. E ela vai, né? É um sacrifício imposto, né? Meu pai fez eu jurar que eu não contaria para ninguém este crime cometido. E aí o padre tem que trabalhar, né? Eu brinquei hoje de manhã, mas brinco com vocês. Como eu desejaria que vocês fossem padre por 1 hora escutando confissão, para vocês entenderem a vida de um padre e ver por que vocês perguntam: padre, só descansou hoje? Está com o rosto cansado? Se vocês pudessem ser padre por 1 hora, os consultórios de psiquiatria lucrariam bastante com a maior parte de vocês. 1 horinha escutando confissão. Porque lá nós encontramos com anjos e demônios, com as mais belas experiências de sacrifício, de sacrifátio, de sacrifício, mas também com as coisas mais nefastas produzidas pelo coração humano, que não é um sacrifício nem um sacrifátio, que é um malefício. E eu fiquei pensando, como que a gente pensa a presença de Deus diante do mal, né? E aí Paulo vem nos dizer, né? Primeiro o Salmo hoje nos diz: andarei na presença do Senhor, andarei em direção à terra dos vivos, passando pelo vale dos mortos. E Paulo vai fazer uma pergunta para a gente sobre essa presença, né? Para terminar a nossa homilia. Se Deus é por nós, como é que é mesmo? Se Deus é por nós, aí eu brincava hoje, um montão de gente, já que ele perguntou, estou respondendo. Um montão de gente será contra nós, e é contra vocês. Um montão de gente. Não é a presença de Deus, não é a presença de Deus que nos livra dos sacrifícios, entre aspas, impostos pelo ser humano, né? O que essa presença nos ajuda é andar na nossa angústia pelos vales da sombra. O que essa presença é uma luz, mas ela não suprime de forma alguma os sacrifícios da nossa vida e infelizmente nem os malefícios, né? Pai, afaste de mim este cálice, e não foi afastado, não é isso? E quando nós estamos na presença de Deus, entendemos isso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem uma lista, muita gente, mas nós entendemos que mesmo neste andar contra a corrente, nós temos a força de passar pelo vale das sombras, de superar os malefícios, para oferecermos um sacrifício. Nós chegamos à experiência da transfiguração, que é o que fala hoje no Evangelho. Aí nós somos transfigurados, né? Se o pecado nos desconfigura, Jesus nos configura ao Espírito para que nós possamos viver a transfiguração. Olha que processo bonito do cristianismo. Desconfigurados pelo pecado, configurados em Cristo, chegamos à transfiguração. E aí nós podemos oferecer, como vamos oferecer agora na Santa Missa, e nós rezamos isso, um sacrifício perfeito e agradável a Deus, mesmo com as possibilidades dos malefícios que rondam, né, a nossa vida. É isso que os textos, né? Bom, não é isso, né? Mas eu digo que isso é uma das possibilidades de interpretar este texto, o sacrifício de Isaac. Peçamos ao Senhor que nos ajude, né, a discernir aquilo que é o sacrifício, o fazer sagrado da nossa vida que Deus nos pede, que sempre nos conduz ao bem, daquilo que é o malefício, que é os ofícios malignos que nós impomos ou recebemos das pessoas. E se a gente consegue discernir isso, eu acho que nós temos um caminho muito bonito pela frente. Conseguiremos andar pelos vales das sombras e caminhar, né, literalmente por este vale de morte que às vezes o mundo nos impõe.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,